Olá, queridos! Mais um domingo, mais um encontro com muita alegria. Estamos juntos mais uma vez na força do Espiritismo. E hoje temos o nosso companheiro Tiago Barbosa, que nos falará sobre o nosso mestre codificador, Allan Kardec. Uma singela homenagem que nós, do Espiritismo.net, rendemos a este que foi o codificador da doutrina dos espíritos. Nós estamos com o Tiago, né, nosso companheiro aqui na apresentação, mas hoje teremos a honra e o privilégio de ouvi-lo falando sobre o mestre lionês. O Tiago, além de participar das atividades, ativamente das atividades do Espiritismo.net, também é tarefeiro da Sociedade Espírita Sorella, aqui do Rio de Janeiro, e de uma outra sociedade espírita dos amigos lá de Juiz de Fora, Sociedade Espírita Primavera. Então, Tiaguinho, nós estamos te entregando a palavra, lembrando aos nossos internautas que logo após a sua fala inicial, teremos aí uma oportunidade de debates e de reflexões acerca de tudo aquilo que você nos entregar. Obrigada, amigo. Estamos a postos aqui para te ouvir, Tiaguinho. Oi, Cris, que alegria, né? Bom, já estamos todos os domingos juntos no programa Força do Espiritismo, e hoje nos coube prestar uma singela homenagem, né, ao nosso querido mestre Allan Kardec. Já visto que o nosso Jorge Elahá ele não pôde estar conosco devido a um problema de saúde, né? Mas, enfim, vamos tentar, da melhor maneira possível, produzir algumas reflexões que, de alguma forma, possa contribuir e também prestar essa homenagem a Allan Kardec. Bom, quando olhamos para a obra produzida por Allan Kardec, desde a primeira edição de O Livro dos Espíritos, a edição que saiu em 18 de abril de 1857, né, aquela primeira com 501 questões, até o último número de abril da Revista Espírita, abril de 1869, né, haja visto que quando Allan Kardec desencarnou em 31 de março de 69, ele já havia preparado a edição de abril, né? A gente percebe com muita clareza que por trás disso, por trás dessa produção gigantesca e ao mesmo tempo granítica, há um gênio, há um grande gênio. E minutos antes eu estava meditando sobre isso e me recordei de um sociólogo alemão, o Norbert Elias, que escreveu uma obra muito interessante onde ele tentou explicar sociologicamente a história de um gênio, a semelhança de Allan Kardec, que sem dúvida nenhuma é um gênio. Só que neste caso, o compositor austríaco Mozart, né, um dos grandes nomes da música clássica, da música universal. No entanto, ele apresenta estruturas sociais que, de alguma forma, dá um panorama de como surge e emerge a figura de Mozart. Mas é uma visão que, com todo respeito, a obra é excelente, né? Muito bem, as reflexões ali são muito bem produzidas, né? Os argumentos igualmente. No entanto, ele tenta explicar Mozart a partir de uma perspectiva meramente materialista e também, igualmente, conformando ele como um ser social e biológico,
onde a questão espiritual é negligenciada. Mas fica a questão, será que um gênio como Mozart, como Allan Kardec, dá para se explicar somente pela perspectiva de uma única vida? Toda a genialidade de Mozart, que nós vemos aos 5 anos na cidade de Salzburgo, já antes mesmo de saber ler e escrever, conseguia traduzir a musicalidade em partituras. Toda a sua vida era musicalidade. E ao lançarmos o nosso olhar para Allan Kardec, nós percebemos com muita clareza, lendo as suas biografias, seja a do Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, Allan Kardec, O Educador e o Codificador, a obra de Jean Prieur, um grande biógrafo de Allan Kardec, que era francês, Allan Kardec e o seu tempo, a obra de André Moriot, enfim, tantos e tantos biógrafos, a gente percebe ali uma clareza de raciocínio, uma alma devotada à educação, amava a criança, o jovem, amava aquele clima das salas de aula, muito embora, é preciso dizer, com certeza, Allan Kardec, ou seja, o Rivaio, ele estudou com um dos grandes educadores do seu tempo, Pestalozzi. Ele tem essa herança. Mas tudo aquilo que nós encontramos na personalidade de Allan Kardec seria fruto somente de uma única vida? Esta é a questão para conversarmos e refletirmos juntos hoje. Bom, o nosso querido Silvino Canuto Abreu, ele teve a oportunidade de lançar uma obra memorável, o Livro dos Espíritos e a sua tradição histórica e lendária. Nesta obra, nós vamos ver duas meninas, muito jovens, na adolescência ainda, que estavam na fazenda de seu pai, na Ilha da Reunião. Eram elas Julie e Caroline Baudin. Em um determinado momento, elas percebem pancadas que se apresentavam nas paredes, no assoalho, no teto da casa. E as meninas, como é natural, ficaram curiosas, queriam estabelecer um método de comunicação com essas pancadas. Porque, vejam vocês, essas pancadas não eram alguma coisa que não tivesse inteligência, que não era fruto de uma inteligência, ao contrário, porque elas perguntavam e as pancadas respondiam. Claro que ainda numa comunicação ainda muito precária, que era aquelas da tipologia. E foram assim que ambas descobriram que a inteligência por trás dessas pancadas era um espírito chamado Zéfiro. E Zéfiro disse que já havia vivido com ambas, com seus pais e com tantos outros que elas conheciam e iriam conhecer de futuro. Haviam vivido nas Galhas, na época dos druidas. As Galhas, que corresponde hoje ao território da França, parte da Bélgica,
parte da Espanha. E disse que não demoraria, elas retornariam para Paris. E em Paris encontrariam um grande amigo. Um amigo que havia sido um druida nos tempos das Gálias. E ali, nesta época, uma alma venerável, um homem que, na verdade, podemos dizer que é um grande missionário. E que no dia em que esse homem se apresentasse a elas, ele daria a demonstração de que era ele, pois que ele tocaria, claro que através da tipologia, no ritmo, digamos assim, da mesa, tocaria o hino nacional francês, a Marseillaise. Pois bem, tempos depois, alguns anos depois, Allan Kardec, que no ano de 54 havia ouvido do seu amigo Fortier, Allan Kardec, que estava com 50 anos, ou melhor dizendo, ainda não havia nascido Allan Kardec, ainda era Rivaio. E Rivaio, dialogando com seu amigo Fortier, de que, afinal de contas, eram ambos magnetizadores, começa a dizer ele do fenômeno das mesas dançantes. Tempos depois, ele diz que as mesas não só dançavam, mas elas respondiam perguntas. E Allan Kardec, conforme ele mesmo narra nas suas memórias, colocadas em obras póstumas, vai dizer que se ele pudesse provar que uma mesa tivesse nervos que pudessem sentir, e um cérebro que fosse, digamos, inteligente, que ele então acreditaria. Do contrário, isso era uma história inverossímil. No entanto, Allan Kardec cada vez mais vai se aproximando. Tempos depois, Carlotti vai dar notícias semelhantes, até que ele chega na casa da Madame de Pledmenson. E lá ele vê uma sessão pela primeira vez. Ali estavam o pai das meninas Baudin, que o convida para a reunião em sua casa. E é nessa reunião em que o espírito Zéfiro, que tinham características muito singulares, não era um espírito extremamente sábio, mas era um espírito carismático que conseguia dar algumas orientações sobre questões particulares da vida da família do Sr. Baudin e conseguia fazer rir não raras vezes a plateia que o assistia, agora não mais através simplesmente das pancadas, mas de uma cesta onde ele conduzia a mão das irmãs, seja de Julie, seja de Caroline. Então, no dia que Allan Kardec chega, conforme está narrado nessa obra, o Livro dos Espíritos e a sua tradição histórica lendária, obra essa que vai ser prefaciada pelo Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier. Não é? Então, ele entoa, através das pancadas na mesa, o hino nacional francês. E ele mesmo depois vai revelar a Allan Kardec que eles haviam vivido juntos. Mas quem era esse espírito, né? Zéfiro. E o que isso tem a ver com a construção do Allan Kardec que nós conhecemos, que chegou ao nosso tempo? Porque, inclusive, vai ser o espírito Zéfiro que vai dizer que, na época das Gálias, ele havia sido um druida e que se chamava Allan Kardec. Allan Kardec tem tanto apreço
Por isso que, inclusive, ele vai escrever um artigo sobre o espiritismo entre os druidas em abril de 58, o primeiro ano da Revista Espírita. Mas o que nos interessa nessa reflexão, nessa primeira parte das nossas reflexões, é o seguinte: o que tem a ver o Allan Kardec das Galhas com o Allan Kardec da França, no século XIX? Será que o Allan Kardec das Galhas consegue, de alguma forma, explicar a genialidade que nós encontramos no professor Rivaio? Bom, eu particularmente acredito que sim, porque vejam vocês. Os druidas eram, nós podemos dizer, não só sacerdotes, mas podemos dizer com muita tranquilidade que eram filósofos também. E não é qualquer tipo de filósofos. Eram filósofos que acreditavam, não só acreditavam, mas tinha um saber profundo de que a alma era imortal. E mais do que isso, além da alma ser imortal, ela podia, após a morte do seu corpo, vir até os vivos e se comunicar através dos próprios druidas. Ou seja, nós temos aí, portanto, caracterizado a mediunidade. É interessante porque um dos grandes invasores e que acabou arrasando com a Gália, justamente no período em que Allan Kardec esteve ali, foi Júlio César. E Júlio César vai escrever uma obra que visa denigrir os celtas, que eram os povos que conviviam com os druidas, né? Que tinham línguas semelhantes, que tinham uma cultura semelhante, enfim, e a crença, né, que era a religião dos druidas. Pois bem, na obra do Belo Gálico, ou seja, a Guerra das Galhas, César vai dizer que era um absurdo, porque os druidas, melhor dizendo, os celtas, eles iam para a luta de peito aberto porque não tinham medo da morte. E que, inclusive, eles emprestavam dinheiro para receber no além-morte, né, no além-túmulo. E que os druidas, eles eram meio que místicos, porque diziam eles que se comunicavam com os mortos. Mas não só isso. Nós vamos ver num conjunto de ensinamentos dos celtas, dos druidas, chamado de as tríades bárdicas. Não vai dar tempo para a gente esmiuçar essa questão, mas ali fica muito patenteado a crença em um Deus único, a crença na reencarnação, que eles chamavam da volta da alma, que partia de um círculo. Tudo no ensinamento dos druidas eram trinários, né? Então haviam 3 grandes círculos. Havia o círculo de Deus, que ali ninguém conseguia penetrar a não ser o próprio Deus. Havia um círculo que era do Ananolf, que era um círculo que nós podemos dizer que é a erraticidade, o mundo espiritual. E havia o círculo do Abred, que é o círculo das transmigrações da alma. Portanto, a alma, ela retornava, ela reencarnava. E os druidas pregavam isso para os seus iniciados. E Allan Kardec foi um sacerdote druida. Já nessa época, não só vinculado às ideias espiritualistas, mas também à educação. Porque os druidas, eles pegavam os mais jovens, independente de sexo, independente de condição social, e levava para o seio das florestas para educá-los. Foi assim que foi feito, por exemplo, com o jovem Vercingetorix, que foi um dos grandes, digamos, guerreiros e líder político que fez, de alguma forma, resistência à invasão que César fez.
né, que a Roma fez ali por volta de 50, 55 antes de Cristo. Portanto, nós já percebemos traços na personalidade de Allan Kardec, onde as ideias que depois, quase 2000 anos depois, ele vai encerrar em O Livro dos Espíritos. Ali, nas tríades bárdicas, nós também vamos ver não só a questão da reencarnação, da mediunidade, da imortalidade da alma, mas da importância de uma ética, de uma moral elevada. E, além disso, uma questão que é muito curiosa, porque, vejam, muitos acreditam na reencarnação, muitas tradições, no Antigo Egito, na Índia, na Grécia, com Pitágoras, com Platão, depois com os neoplatônicos, como, por exemplo, Plotino. Mas raras tradições vão dizer que as reencarnações são solidárias, ou seja, aquilo que eu faço nesta vida vai influenciar as minhas outras reencarnações. Vai ter ressonância. E isso os druidas tinham. Isso está colocado nos seus ensinamentos nas tríades bárdicas. Portanto, a gente já vê Allan Kardec que esse gênio moral e espiritual, esses traços no seu pseudônimo, que ele adota esse pseudônimo que vai remeter justamente a essa vida. Mas, só um momentinho, eu beber uma água rapidinho, licença. Nós percebemos na figura de Allan Kardec um compromisso com o Cristo. Nós podemos dizer que Allan Kardec, assim como ele coloca, ele pontua no prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, que o seu compromisso com restaurar o cristianismo original, o cristianismo do Cristo e dos seus apóstolos. Ou seja, Allan Kardec era um missionário do Cristo. E é curioso porque após o encontro com a médium, a Madame de Plaide-Manzon, que tinha também como médium no seu grupo a Ruth Celine Jaffé, as irmãs Baudin, nós vamos ver entrar na vida de Allan Kardec uma outra jovem, a jovem Hermance Dufour, filha da nobreza, vai apresentar, digamos assim, sintomas de mediunidade. Antes mesmo da publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857, ela publicará uma obra que chamará a atenção, inclusive, de Napoleão III, o ditador, que é Joana d'Arc, ditado por ela mesma. São Luís, ditado por ela mesma, por ele mesmo, melhor dizendo. E coisa curiosa, porque essa jovem dizia que o que estava ali posto não era fruto da sua inteligência, da sua capacidade, eram os espíritos que ditavam, nesse caso, a própria Joana d'Arc e o próprio São Luís. E o pai dessa jovem, Hermance Dufour, vai apresentá-la a Allan Kardec. Em uma dessas sessões, em que Hermance Dufour estava presente, ela dita uma página, conforme vai nos narrar Carlos de Brito em Baçaí, na obra Allan Kardec e a sua missão. Hoje essa obra é publicada pela Federação Espírita do Paraná, uma obra excelente do nosso querido Embaçaí. Ela vai dizer, né, ela vai, melhor dizendo, captar mediunicamente uma mensagem onde havia a informação de que Allan Kardec havia sido um reformador ou pré-reformador
tcheco, João Hus, Jan Hus. Bom, e o que isso tem a ver com o nosso Allan Kardec? Hus nasceu na Boêmia, hoje corresponde parte do território da República Tcheca, ali no século XV. E naquela época nós reconhecemos dois traços, que nós vamos ver com muita clareza na obra, melhor dizendo, na obra e no pensamento de Allan Kardec, né? Na sua vida também, principalmente, que é a educação e o compromisso com o cristianismo do Cristo. Vejam vocês, Hus, ele vai ser reitor da Universidade de Praga. E ali ele vai fazer um excelente trabalho de ensino, vai produzir, inclusive, uma reforma da gramática tcheca. Coisa essa que o professor Rivaio também vai fazer. Vai desenvolver um método pedagógico, mas, em determinado momento, ele que havia estudado teologia, vai verificar que a religião hegemônica da época, o catolicismo, não tinha nada a ver ou pouco a ver com o cristianismo do Cristo. As vendas das indulgências, a impiedade do alto clero que mandava, não raras vezes, figuras antipáticas às ideias da época para as fogueiras, para a tortura, para a morte. A corrupção graçava entre o clero, a busca pelo dinheiro e pelos prazeres fáceis do mundo. Então, Hus, junto com seu amigo Jerônimo de Praga, que depois vai ser mentor espiritual de Leon Denis, ele vai se rebelar contra isso. Logo depois de o seu amigo Jerônimo de Praga ter ido a Oxford e ter ouvido e lido muita coisa sobre John Wycliffe, um grande reformador inglês que dava aula na Universidade de Oxford, ao retornar para Praga, ele fala com Hus que se inflama das ideias de Wycliffe e resolve então montar, estabelecer uma igreja diferente, a Capela Belém. Nesta capela, ele pregava as ideias expostas no Evangelho, não em latim, que pouquíssimas pessoas conheciam, mas na língua do povo. Então, o povo começou a entender que as ideias que o clero pregava e vivia não tinha exatamente alguma coisa a ver com as ideias do homem humilde que nasceu na manjedoura em Belém. Por isso, Capela Belém. A humildade do Cristo não dava para se conectar com o Fausto do clero. Então, ele começa a disseminar as suas ideias, e o clero, revoltado com isso, vai chamá-lo no concílio que estava acontecendo em Constança, ali em 1415. Muitos amigos haviam dito para Hus não ir, porque sabia que era uma emboscada. E ali, em Praga, todos o protegeriam. Mas ele, firme das suas ideias, muito embora tivesse apanhado, melhor dizendo, tivesse
ganhado um salvo-conduto do imperador Segismundo, ele foi a Constância. E ali, junto ao clero, que tentou a todo instante dizer que as suas ideias eram heréticas, eram ideias equivocadas, e Rus, com muita serenidade e tranquilidade, ele refuta, com base no Evangelho. Muito embora houvesse sido colocado na prisão, houvesse sido torturado pela fome, pela sede, pelo frio, ele retorna ao concílio. E junto ao Papa, ele novamente, serenamente, a serenidade que nós vamos ver em Allan Kardec, séculos depois, após lançar o Livro dos Espíritos, diante da gritaria do alto clero, diante da balbúrdia da ciência materialista, diante da fogueira do Alto de Fé de Barcelona, diante do sarcasmo de muitos amigos que depois se tornam inimigos. Allan Kardec, melhor dizendo, Hus, podemos dizer Allan Kardec que é o mesmo espírito, não é? Ele, com muita serenidade, vai dizer que não renuncia às suas ideias. Então, o clero estabelece que ele deveria ser queimado como herege. E nós vamos ver uma das cenas mais curiosas do período medieval. Porque é muito marcante a cena da fogueira de Hus. É colocado nele um chapéu de herético, onde havia algumas inscrições que o entregava ao diabo e seus asseclas. E ele, com aquela serenidade, tranquilidade das almas que amam e vivem a verdade, fruto, claro, não só da reflexão, mas da consciência tranquila, ele se dirige para o poste que fora montado. As madeiras começam a rodear ali a pira, e Allan Kardec é amarrado, é atado de maneira agressiva com correntes que o prende ao poste. E então, pouco antes da fogueira ser acesa, ele vê uma senhora que lança um graveto. Ele olha para ela. Ele olha para o clero que está ali, assistindo, como se estivéssemos na antiga Roma, nos circos romanos, onde o imperador e a sua trupe assistiam o devorar dos cristãos. Ele diz: santa ingenuidade ou santa ignorância. Então, o fogo começa a arder. E é nesse momento que ele diz uma coisa que ficou marcado nos anais da história. Hoje, diz ele, diz Hus, com a voz que alcançava toda a praça, como se os clarins das entidades angélicas, moralmente falando, que assistiam àquele instante, ampliasse a voz de Hus. Hoje, assais o pato, porque em tcheco,
Rus significa pato, que era a cidade onde ele havia nascido. João Rus ou João de Rucinec. Hoje assais o pato, diz ele. No entanto, dia virá, um cisne de luz, que as vossas labaredas não alcançarão. E Rus, então, parte para as estrelas. Que é onde esta alma venerável habita, digamos assim. As estrelas da verdade, as estrelas do amor, que constelam a abóbada celeste de Deus nosso Pai. De todas as almas que viveram e amaram a verdade aqui na Terra. As estrelas do Cristo, onde o Cristo é o grande sol. Então nós percebemos na personalidade de Rus traços que explicam muito bem a genialidade moral, espiritual de Allan Kardec. Nunca se calou para as gritarias. Nunca se desanimou ante as ameaças. O Rus, que amava a educação, é o mesmo espírito que vai se apresentar em Rivaio, que amava a educação. O Rus que morreu pelo Cristo é o mesmo espírito que nós vamos reconhecer na personalidade de Rivaio, de Allan Kardec, que se deixou seu corpo desfalecer por amor ao Cristo, por amor à verdade. Então, só nos cabe, nesses últimos minutos, agradecer a Allan Kardec. Esta alma de escola, tão à frente do seu tempo e ao mesmo tempo filho do seu tempo, daquele século racionalista, positivista, iluminista, mas também materialista. É nesse século que a história espiritual da evolução das ideias e dos homens vai gestar e dar à luz a Allan Kardec. Allan Kardec, portanto, por tudo que ele nos legou e nos ensinou, por todas as almas, por todos os homens que, após ler as páginas luminosas de Allan Kardec, desistiram do suicídio. Por todos aqueles desvalidos, desconsolados, cansados e exaustos da vida, após ler as suas páginas, se consolaram, se reergueram, viram um novo horizonte e entenderam que a vida, se ela é de amargura e dor, o além-túmulo é de consolo. Se bem executado a vida, a morte se transforma em uma verdadeira bênção. Porque onde a alma vai encontrar os louros por tudo aquilo que ela realizou de bom aqui na Terra. Quantas almas, quantos espíritos não foram soerguidos também após o diálogo com o mestre Allan Kardec. Como nós vemos na obra Céu e Inferno,
e em várias passagens belíssimas e marcantes da Revista Espírita. Meus amigos, quanto nós temos que agradecer a Allan Kardec. Nesses dias de tanta confusão e dor, nesses dias de tamanha dificuldade, onde parece que, não mais como bem previu Allan Kardec, as entranhas da Terra se agitam, mas as entranhas do coração humano estão agitados, como águas revoltas. Nós encontramos na obra de Allan Kardec os porquês que a filosofia materialista, que a ciência materialista até hoje não conseguiu responder. Portanto, só nos cabe, de fato, agradecer a Allan Kardec todo o legado, por todas as horas. Quantas horas esse homem não se dedicou para legar à humanidade o Espiritismo? Então é isso, meus amigos. Que Jesus, o nosso querido Mestre, nos abençoe muito. E que o nosso querido Allan Kardec possa envolver os nossos corações. E mais do que isso, eu acredito que a melhor gratidão, melhor dizendo, a melhor homenagem que nós podemos fazer a Allan Kardec é sermos fiéis ao seu pensamento, é estudarmos a sua obra e propagarmos as suas ideias, não só através das palavras, mas aquilo que hoje o mundo tem tanta urgência, que é do bom exemplo. Tiaguinho, é com um coração imenso de gratidão, né, por tudo que você nos ofertou também, dessa figura magnânima, incomensurável que é Allan Kardec e o seu legado. Nós agradecemos a Kardec, mas agradecemos também a você, caro amigo, por essa belíssima explanação, essas reflexões extremamente profundas, né? Você nos ofertou justamente essa varredura dessas personalidades, né? Do druida Allan Kardec, Jan Hus depois como missionário da verdadeira mensagem do Cristo, né? A essência da sua mensagem, e depois Kardec, né? Sendo codificador, né? Aquela competência que só ele possuía para, no século das luzes, no fulcro, no centro principal de todo o pensamento, de todas as escolas de pensamento da Europa, de todas as escolas científicas da Europa, poder ser a liderança que ele foi. E eu estava justamente pensando e refletindo, quando você nos falava sobre a vivência de Kardec como druida, como sacerdote, né, tribal, dentro daquele entendimento de mundo céltico, eu recorri aqui a um livro que eu gosto muito, que não é um livro espírita, é um livro de um historiador, Charles Squire, e ele fala de mitos e lendas celtas. Só que antes de entrar propriamente na descrição desses mitos e dessas lendas celtas, ele afirma o que você também nos ofertou em termos de informação. Ele diz o seguinte: os relatos dos escritores latinos e gaélicos dão-nos uma ideia positivamente completa da natureza dos druidas, e em especial de alta estima que esses druidas mereciam em todas as sociedades daquela época. Eles eram, ao mesmo tempo, sacerdotes, médicos, mágicos, adivinhos, teólogos e historiadores de suas tribos. E todo o poder espiritual e todo o conhecimento humano estavam investidos neles. Então, tentando aí sublinhar todas as pontes, Tiago, que você nos ofertou, é simplesmente magnífico quando a gente percebe que
por conta desse bastidor, por conta dessa bagagem espiritual, Kardec culmina a sua contribuição para a humanidade como tradutor de uma realidade espiritual ainda não explicada e como tradutor de uma religião que realmente religa, influenciados pelo humanismo e influenciado pelo iluminismo. Né? Kardec, que sofreu na pele, enquanto Jan Hus, a perseguição da igreja que não é livre, da igreja que só exercitava o poder, só exercitava a ambição. E como codificador, ele nos entrega, aí sim, a mensagem libertadora que vai mostrar ao homem a sua filiação divina. Então, Tiago, é muito belo tudo isso que você nos entregou, e eu gostaria até que você pudesse nos comentar isso, porque no meu entendimento, e a gente está aqui agora refletindo juntos, Kardec inaugura na Terra um novo momento do pensamento religioso, do sentimento de religiosidade para a humanidade. Não é isso? Cris, muito interessante isso que você nos trouxe, sabe? Porque o Espiritismo, conforme vai dizer Allan Kardec no artigo, um artigo de dezembro de 1868, portanto, 4 meses antes dele desencarnar, né, que é um artigo que se intitula O Espiritismo é uma religião? E é muito curioso, porque em vários momentos Allan Kardec havia dito em artigos na própria Revista Espírita que o Espiritismo não era uma religião. Mas nesse artigo ele diz que o Espiritismo é uma religião e mais do que isso, que os espíritas se orgulham disso. Agora, a questão é, qual religião? Que tipo de religião é essa? É uma religião sacerdotal, uma religião dogmática, ou seja, com verdades inquestionáveis, que naquele período ali do iluminismo não cabia mais. Ou seja, o pensamento não só dogmático, mas até mesmo mágico, que sai das primeiras comunidades, dos seus mitos, dos seus deuses e alcança as religiões cristãs. Nós podemos dizer com muita tranquilidade que, por exemplo, com todo o respeito que nos cabe, mas que o catolicismo é uma continuidade não só do cristianismo, mas também da religião do panteão romano. Então, que religião é a dos espíritas? Primeiro que a religião dos espíritos, conforme vai apresentar o Espírito Emmanuel no prefácio da obra Religião dos Espíritos. Mas também é a religião natural. É a religião que não precisamos de intermediários. E é uma religião que, de alguma forma, se conforma com a religião dos druidas. Porque em algumas comunidades celtas, principalmente na Irlanda, na Escócia, naquelas ilhas ali em torno da Ilha Britânica, né, a Ilha de Man, por exemplo, a Cornualha, ali havia um druidismo muito interessante que se assemelha por demais com as ideias de Allan Kardec sobre religião, que é esse elo que se estabelece entre os homens em direção a Deus. Aqui é preciso dizer uma coisa. Boa parte da época céltica, do período céltico, os druidas estabeleceram uma religião para o povo e uma religião para os iniciados. Isso, inclusive, o nosso querido Denis vai apresentar na primeira parte da obra Depois da Morte, vai apresentar lá na sua última obra, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. O Herculano Pires também vai tratar dessas questões em algumas de suas obras, enfim.
havia também o pensamento mágico, mas tanto para o iniciado quanto para algumas comunidades, não havia essa ideia de ter necessidade de um sacerdote que vai intermediar o meu eu com a espiritualidade, com os deuses ou com Deus. Não, havia uma ligação direta de alma criada para a grande alma universal, o incriado, Deus. O incriado também é uma das formas que os druidas nomeavam Deus. Não é? Então, enfim, a gente percebe que Allan Kardec, como muito bem disse a Cris, vai restaurar não só o cristianismo, mas uma forma nova de religiosidade. Entendendo que todos nós somos irmãos, que somos filhos de um Deus extremamente bondoso, extremamente justo, extremamente poderoso também, mas amoroso acima de tudo. E Allan Kardec vai fazer o quê? Ele vai fazer uma síntese entre a doutrina que ele algumas vezes experienciou, o druidismo, com o cristianismo. Juntando isso na França iluminista, racionalista. E com isso ele vai fazer essa maravilha que é o Espiritismo. Né? Muito interessante. É muito bacana, né, Tiago, encontrarmos, quando a gente se debruça sobre a história, encontrarmos essas pontes, essas ilações, porque a nossa percepção ela se agiganta, né, quando temos todos esses insumos. Gostei muito, Tiago, e gostaria agora de sublinhar um pouco mais essa questão que você nos ofertou também, já na finalização da sua fala, quando você nos fala que rendermos homenagem a Kardec é testemunharmos a sua doutrina, em atos, não só em conceitos e não só em conteúdo, né? Então, esse exercício do nosso sagrado, ele precisa estar testificado e praticado no nosso cotidiano corriqueiro. Então, eu acho que é por isso, né, eu gostaria que você comentasse, que Emmanuel também já nos ofertava o pensamento seguinte, que o Espiritismo é o futuro das religiões, e não a religião do futuro. Comenta pra gente isso, Tiaguinho. Ok. Essa questão da vivência, ela é fundamental, né? Porque, de fato, alguma coisa só incorpora na nossa intimidade quando, digamos assim, no plano intelectual, isso acaba pesando na nossa economia moral e começa a se traduzir em atitudes, em atos. Por isso que nós precisamos tanto das reencarnações para que as ideias que nós já temos, elas se transformem, de fato, não só em ideias, mas em ideais. Ou seja, é a ideia que se move, é a ideia que vai, digamos, saindo da nossa mente e vai movimentando as nossas mãos. Né? Agora, essa questão do espiritismo, né? É uma frase muito curiosa, né? Do nosso querido Denis, sobre a questão do espiritismo ser, né, a religião do futuro, ou melhor dizendo, o futuro das religiões, né? Ou seja, as ideias espíritas, né, que nós temos hoje, que nos foram entregadas por Allan Kardec, ou seja, a ideia da imortalidade da alma, a ideia da reencarnação, a ideia, né, da mediunidade. Inclusive, vale pontuar que o Dia dos Mortos, que, né, o mundo cristão celebra, é uma data céltica, é uma data
druídica, né? Porque nesse dia os druidas saíam das florestas, iam para as pequenas comunidades e vilarejos, e ali eles davam passividade para que os espíritos ancestrais dessas comunidades se comunicassem, né? Mas todas essas ideias, a ideia de um Deus único, né? Mas não só um Deus único, porque veja, a ideia que o Espiritismo tem de Deus tem muita relação também com os atributos que Allan Kardec vai estabelecer, não porque ele tirou da sua cabeça, mas porque eram ideias racionáveis, ou seja, eram ideias lógicas sobre Deus, principalmente daquilo que Deus não poderia deixar de ser, justo, amoroso, enfim. Então, todas essas ideias, à medida que a humanidade for amadurecendo, e veja, não é porque nós somos espíritas que nós somos melhores. O que mostra nós sermos melhores não é as nossas ideias, mas é a nossa vivência, né? Mas essas ideias, de qualquer forma, elas vão lastrear, elas vão, digamos assim, penetrar na ideia humana de religiosidade, de espiritualidade. Nós vivemos um momento muito curioso, sabe, Cris? Eu tenho percebido isso, porque é tão interessante, porque a gente percebe, né, muitas doutrinas do Oriente, como, por exemplo, o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, migrando também para o Ocidente, né? E o contrário também é verdadeiro. A racionalidade, a filosofia, a técnica e também a religiosidade indo para o Oriente. Então a gente percebe que é um momento de enxertia espiritual, de troca espiritual. Uma troca muito bonita. E o que a gente percebe que essas ideias que parecem ser novidade, como por exemplo da reencarnação, elas são patentes ali nas tradições do Oriente, né? Então, todas essas ideias, a gente percebe isso, que há um caminhar, né, que aponta para isso, que as ideias espíritas, que na verdade não são espíritas, né? Essas ideias são mais do que ideias, são leis. São leis de Deus. E só que aqui no Ocidente, as coisas elas partem a partir de uma estrutura lógica, racional. Então, por isso que a gente vê vários cientistas se interessando, por exemplo, pela reencarnação. Tempos atrás nós falamos de Albert de Rochat, né? Aquele que primeiro foi um dos primeiros a investigar a reencarnação através do magnetismo, né? Através das regressões de memória. E depois nós vamos ver isso ganhar academia, como, por exemplo, Ian Stevenson, né, na Universidade de Virgínia, e hoje tantos outros investigando, né? Aqui mesmo no Brasil nós temos a Universidade Federal de Juiz de Fora fazendo um trabalho assim. Enfim, quando isso for consenso, e consenso por quê? Porque há muitos elementos que mostram essa realidade, como por exemplo da reencarnação. Será alguma coisa natural. Por isso que o Espiritismo não tem necessidade de impor suas ideias. Às vezes a gente vê, né? Eu me recordo que no início, acho que foi no início, um pouco antes da quarentena, uma companheira falou: ai, meu filho não gosta do Espiritismo. Não tem problema, gente. Né? A gente não precisa. Claro que o filho já era maduro, muito mais de 20 anos. É natural que a gente encaminhe os nossos filhos pequenos para as atividades da casa espírita. Né? Não só natural, como é benéfico. Mas ele chegou a um nível de maturidade, não aceita essa ideia, está tudo bem. A gente não precisa impor as nossas ideias. Porque a força do espiritismo não reside na imposição, mas reside
na sua lógica, na sua racionalidade e principalmente na sua tolerância. Não é possível existir espiritismo e espíritas intolerantes com quaisquer tipo de ideias. Ah, não gosto daquela ideia. Natural, a gente pode gostar dessa ou daquela ideia, mas ser intolerante a isso, aí já é um problema, né, Cris? Então, eu acredito que a gente vê um movimento muito bonito. Por um lado, a ciência, por outro, também um clima de eu diria que a gente vê várias ideias espiritualistas vindo de outros países, né, até mesmo de outros continentes, interagindo. Um movimento até mesmo, digamos, que, de miscigenação, digamos assim, né, de troca de ideias, de valores, de maneiras que isso, lá na frente, muito provavelmente vai resultar numa religião que tenha maior religiosidade e espiritualidade, né? E essas ideias da reencarnação, da mediunidade, enfim, todas essas será consenso, digamos assim, né? É isso, Tiago. Dois fenômenos importantíssimos que você pontuou. Esse processo de convergência, que sem sombra de dúvidas está acontecendo, como fruto do processo evolutivo do nosso planeta e do homem, né? E também, Tiaguinho, pode falar. Não, é muito curioso, Cris. Só pontuar em cima disso, porque às vezes você fala o seguinte: você conversa com a pessoa, qual é a sua religião? Olha, eu sou protestante, mas sabe que eu estou indo num templo budista e de vez em quando eu vou no terreiro de candomblé, eu vou no centro espírita, eu vou na Umbanda, eu vou, enfim, né? A gente vê isso. E às vezes as pessoas, nossa, mas isso não é ruim? Não é ruim. Né? Essa troca de experiências, ela é muito rica. Né? É muito provável que a gente vai ter uma religiosidade mais tolerante. Né? Às vezes eu me pego, Cris, é muito curioso isso. Eu vejo a pregação de um pastor, depois eu vejo uma palestra, daqui a pouco eu estou vendo, por exemplo, a monja coense. E todos eles a gente vê coisas muito interessantes. Né? Enfim, eu acho que o valor da tolerância para a nossa espiritualização é um valor muito urgente, né? A gente precisa muito disso. É isso. E todos, quando feitos e executados com coerência, vão ser aí desdobramentos dessa verdade maior, dessa verdade crística. Né? O próprio Allan Kardec, no processo de codificação da doutrina espírita, tinha a oportunidade de, com o próprio Cristo, com o próprio Consolador, vivenciar ali semanalmente 15 minutos para a revisão da sua obra. Então, Jesus, em pessoa, digamos assim, se aproximava de Allan Kardec para juntos, ali no gabinete, fazerem a revisão da obra e dos escritos de Kardec. O próprio Cristo, o Espírito da Verdade. Né? Então, isso é magnífico. E são esses dois fenômenos. Por um lado, o fenômeno da convergência, né, Tiago, que você está ressaltando, e, por outro lado, os descaminhos, né, que, infelizmente, algumas pessoas mais desavisadas se permitem trilhar dentro do próprio movimento espírita essa tendência sectarista, né, de linha disso, linha daquilo, espírita disso, espírita daquilo. Espírita é espírita, ponto. Respeita o corpo de doutrina. Inclusive, sobre essa questão de corpo de doutrina, eu queria te colocar uma questão aqui que apareceu no chat, Tiago. Como conciliar o conceito de uma religião natural com a necessidade de organização de um corpo de doutrina e de uma constituição do espiritismo, como vemos, por exemplo, em obras póstumas? Uhum. Nossa, que pergunta. Eu não sei se estou à altura para responder, mas vamos tentar refletir. Bom, me parece que são coisas distintas, né? Ou seja, por que é uma religião, digamos, natural? Porque as ideias espíritas, elas fazem parte
das leis naturais, das leis da vida. A reencarnação, ela não foi inventada por Allan Kardec, né? A reencarnação, ela tem base racional, né? Base histórica. Vários pensadores, como Platão, Plotino, Pitágoras, não só os celtas, né, através dos druidas, e tantos outros pensadores ao longo da história apresentaram. Portanto, não é uma ideia nova, né? Então, nós temos aí, por um lado, as ideias, né, que fazem parte do corpo de doutrina, e agora, há que se dar dinamismo ao movimento espírita. Dinamismo para quê? Para movimentar as ideias espíritas. Mostrar que essas ideias estão aí, né? Por exemplo, o espiritismo, isso é preciso pontuar. Ele tem preceitos. A reencarnação, tal qual estabelecida por Allan Kardec, não é estabelecida. Não é porque ele impôs isso a nós, não. É fruto das suas investigações. Coisa essa que até hoje está aí. Nenhum investigador da reencarnação conseguiu trazer demérito para o pensamento de Allan Kardec, por exemplo, na questão da reencarnação. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Veja, as ideias espíritas, elas se estabelecem ali, na obra de Allan Kardec. Muito embora todos nós devamos ser tolerantes, essas ideias elas precisam ser preservadas. E preservadas por quê? Por mero preciosismo? Não. É porque são ideias estabelecidas, como nós dissemos, dentro de um grau de racionalidade, né, de uma investigação não só filosófica, mas também científica. Então, esse é um ponto. Agora, voltando à questão do dinamismo do movimento espírita. Então, para isso, nós precisamos de uma organização. Né? A gente percebe que isso é fruto, na verdade, das reflexões de Allan Kardec, como o nosso amigo Jailton colocou aí na questão, né, que ele fez. Allan Kardec já havia estabelecido isso. Os seus continuadores, né, como nós podemos citar aqui Gabriel Delange, também vai organizar uma estrutura para dar dinamismo, por exemplo, ao movimento espírita francês. Né? Ele criou também uma organização semelhante a essa. Então a gente percebe o seguinte, para que as coisas tenham, digamos assim, sucesso, e sucesso do quê? Na propagação das ideias, é preciso que nós nos organizemos. Então nós temos, por exemplo, as nossas casas espíritas, onde nós estudamos o espiritismo, onde nós participamos de reuniões mediúnicas, onde, enfim, nós estudamos e investigamos o espiritismo. Né? E, para além disso, há outras estruturas que são necessárias para que haja uma organização na disseminação das ideias. Não significa que essas organizações, elas são, digamos assim, rígidas. Não, não mesmo. Elas precisam ser dinâmicas. Dinâmicas, primeiro, para conseguir unir os espíritas, né? Então, portanto, tem que reinar um clima de fraternidade, de amizade, para que ali a gente encontre apoio e consiga dar o dinamismo que o espiritismo precisa. Veja, o espiritismo não é proselitista, o que não significa que a gente não precisa divulgá-lo. A gente não precisa sair por aí nas casas das pessoas. Respeitamos muito quem faz isso. Mas a melhor forma, na verdade, a melhor forma da gente divulgar o espiritismo é dando o nosso exemplo. Eu sei que isso parece ser, digamos assim, muito batido. Mas, além de ser dito, é uma coisa que precisa ser muito experienciada. A gente vê que hoje o que o mundo está carente de fato é de exemplos. Né? Então, enfim, só mais uma questão, Cris, que eu acho que é interessante a gente pensar,
que é a questão da união dos espíritas, né? Muito embora será tema da próxima semana, a gente vive num movimento com pessoas plurais. É natural que haja pessoas com ideias distintas, mas o espiritismo é o que é. Então, o que tem que unir nós, além da fraternidade e da caridade, tem que ser essas ideias. E não pode ser a ideia do Tiago que ele interpreta. Não, é a ideia mesmo. É aquilo que a gente vê na obra de Allan Kardec. Eu acho que é muito preciso, veja, quando nós dizemos assim, é preciso que mantenhamos o pensamento de Allan Kardec tal qual ele é. Não significa que nós vamos fazer dogmatismo em cima do pensamento de Kardec. Né? Não é isso. Né? Há várias coisas que Allan Kardec não disse, e não disse por quê? Porque não era da sua época. E disse de tal forma porque é fruto da reflexão do seu tempo. Veja, Allan Kardec, muito embora ele transcendeu o seu tempo, ele também é do seu tempo. Então, há questões que é questões do tempo de Allan Kardec. Mas, para além disso, a obra de Allan Kardec, meus amigos, nós ainda não a digerimos. Talvez ainda nem a mastigamos, né? Então é preciso que, eu acho que um dos grandes desafios do espírita de hoje é entender muito bem Allan Kardec. O Tiago hoje, o desafio dele enquanto espírita é entender muito bem Allan Kardec. Desde a primeira obra até a última. Para que a partir daí a gente consiga entender qual é o objetivo do Espiritismo e o que ele tem a contribuir com a humanidade. Eu vejo mais ou menos isso, Cris. Eu não sei se eu geralmente sou muito prolixo, desculpa, tá? Mas não sei se respondi. Tiago, maravilhoso, maravilhoso. Olha, para encerrar, tá? No momento que nós homenageamos Allan Kardec, né? Esse homem plural, né? Esse homem que deu voz à doutrina dos espíritos, que também é plural, né? Como Allan Kardec, Tiaguinho, gostaria de ver no cotidiano, nos dias de hoje, exercida a doutrina dos espíritos? Vamos convidar Allan Kardec para voltar para a Terra nesse momento e apresentarmos para ele um cenário ideal. Como seria esse cenário ideal? Cris, para além das pessoas, né, da humanidade entender a lógica da reencarnação, da imortalidade da alma, da mediunidade, todos os atributos de Deus, eu acho que Allan Kardec ficaria muito contente que se a bandeira, de fato, não só do espiritismo, mas mais do que isso, dos espíritas, fosse a caridade. Eu me recordo de uma página do nosso querido mestre, que está na Viagem Espírita de 1862, sabe, Cris? E é uma página, sempre eu leio, eu fico muito emocionado assim, com a percepção de Allan Kardec, porque ele diz assim, ele diz que se os espíritas, né, se tivesse uma celeuma, uma divergência, uma polêmica entre os espíritas sobre determinadas questões, Allan Kardec, ele diz que não ficaria ao lado daqueles que tivessem as ideias mais interessantes, as ideias mais lógicas, as ideias mais factíveis, as ideias até mesmo, digamos assim, como a gente fala muito, as ideias mais doutrinárias. Então ele ficaria do lado de quem? Ele ficaria do lado dos que tivessem a caridade, não só como um lema, como uma bandeira da sua doutrina, mas da sua experiência prática. Alguém que fosse caridoso, por exemplo, hoje no Facebook, né, ou no WhatsApp, onde há uma questão que me irrita, eu me calo, eu tento entender o ponto de vista do outro. Allan Kardec ficaria muito feliz
ao ver não só a caridade, claro que isso é muito nobre, a caridade de distribuir o pão, isso precisamos, mas é uma caridade que olha para a pessoa que precisa do pão e reconhece nela um irmão, alguém que tem muito a me ensinar, alguém que eu devo abraçar, acolher. Allan Kardec provavelmente ele ficaria muito contente ao abrir uma página no Facebook onde uma pessoa, um espírita, cometeu algum equívoco, seja ele doutrinário, seja ele na sua vida pessoal, e os espíritas não estivessem ali falando e falando e falando, criticando essa pessoa, mas apresentando o sorriso, o abraço, o afeto para acolher, entender que essa pessoa é humana. Se ela é humana, ela pode cair, assim como eu posso cair, porque não raras vezes as pessoas que apontam os dedos são as pessoas que lá na frente vão tropeçar no mesmo problema que a gente está apontando o erro alheio. Então, eu acho que aquilo que Allan Kardec diz lá nessa obra incrível, A Viagem Espírita de 1862, é que a alma do Espiritismo é a caridade. Então, eu tenho certeza que Allan Kardec ficaria muito contente. Independente se a gente entendeu. Claro que é preciso, meus amigos, eu não estou fazendo apologia a gente não entender bem a doutrina. Precisamos. Mas viver ela, principalmente através da caridade, das relações fraternas, do saber ouvir, do saber calar, ou seja, aquilo que ele apresenta como caridade, como entendia Jesus. Na questão, se me falha a memória, 781, me recordo agora. Como entendia a caridade Jesus, né? E ali as entidades venerandas respondem para Allan Kardec, né? Da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas, né? Então, que o valor da caridade, eu acho que, veja, um dos grandes desafios hoje do espírita, num mundo que está cheio de conflitos, é incorporar o valor da caridade. Eu tenho certeza que Allan Kardec ficaria muito contente se ele encontrasse um Tiago um pouco mais caridoso, né? Enfim, então eu acho que é isso. Tiaguinho, eu fecho contigo, meu irmão. Gratidão imensa pela sua explanação, pelas suas reflexões, pela oportunidade de estarmos juntos aqui em um canal midiático, podendo falar de doutrina espírita, podendo falar do nosso amado codificador. E já que você nos falou de caridade, eu escolhi aqui uma frase final, né, proferida por um verdadeiro apóstolo da caridade, que é o Dr. Bezerra de Menezes. E com a leitura dessa frase, a gente encerra o programa de hoje, convidando a todos os amigos que já fazem parte dessa família da Força do Espiritismo para estarmos novamente juntos na próxima semana, no próximo domingo, às 3 horas da tarde. Então, nos dizia assim o apóstolo da caridade, Dr. Bezerra de Menezes, a respeito do codificador: seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado, a nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas, pelo espírito de Bezerra de Menezes, recebida pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Até a próxima semana. Um beijo no coração de todos. Tiago, meu irmão, uma honra poder estar aqui contigo. A alegria é minha, minha amiga, a alegria é nossa.